isso sobre ele na cruz, quando ele morreu, e nos deu a nova natureza. Então, nós dependemos da graça de Deus, porque é ela que fortalece as nossas áreas fracas, entende isso? Nós não somos desqualificados porque temos áreas fracas, entende isso? Deus não te desqualifica, porque isso é uma condição carnal e Ele quer nos libertar, Ele quer nos ajudar. Então, é para você ir com Ele com essa fraqueza, para você pegar a força dEle. Entendeu? Porque, ai Deus, o que eu vou fazer? Ela vai embora. Sem oração. Para de ir lá falar problema para Deus. Deus falou que era você mandar o monte embora. É para você exercer a autoridade. Você tem que entender isso. Entendeu? Então, você não está desqualificado com a área fraca. Mas, o que acontece? Com a sua fraqueza, você depende da graça de Deus, que te fortalece nessa área. Entendeu agora? Então não fica, ai meu Deus, não, você vai lá e começa a adorar o Senhor, que Ele já te libertou, que você está livre, que você está entregando tudo isso para Ele, que isso não te pertence, que você é nova natureza. Começa a cantar, faz, não sei, cada um. É um momento, não é uma cópia. Pim, pim, pim. É um momento, você vai ver como você vai fazer lá na hora, você tem o Espírito Santo. Tá? Então, essa força que vem então, que foi o que aconteceu comigo, foi uma força que mudou tudo. Não vem da carne. Essa não vem da carne, é da graça. É da graça de Deus, entendeu? Ele quer dar isso para você, Ele quer fazer isso, Ele quer tirar esse negócio ruim que está na sua vida, arrancar. Mas você tem que confiar, você tem que ir na presença dEle. Então veja 1 Coríntios capítulo 1. Veja aí. Está servindo isso para você? Amém. Então, 1 Coríntios capítulo 1, nós vamos ver os versículos, vamos começar no versículo 26. Ele diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, pois que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Nós vimos quem Jesus chamou, né? E assim nós estamos no meio. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Glória a Deus que Ele nos chamou. Então não é com a nossa força, é com a nossa fraqueza mesmo que vem a força de Deus. Então você não precisa ser sábio nenhum. Você tem que ter a sabedoria de Deus, isso sim. É diferente. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, ele está querendo dizer que não é para nós nos vangloriarmos da nossa carne, que eu sei, eu posso, eu vou, eu tenho condição. Não, eu justamente eu não tenho, mas Ele é tudo em mim. É isso que Ele quer, que você dependa dEle. Você tem que aprender isso. Eu tive que aprender a depender de Deus. Eu sempre vinha treinando, assim, já servindo o Senhor e tudo mais. Mas quando foi para eu ir para os Estados Unidos, eu tive que aprender 100%. Porque o meu ministério não tem nada a ver com o meu casamento. O meu marido que me supre, que traz a comida em casa, paga as contas e etc. Pagou a escola das crianças, é o chefe, fim da casa. Que eu não precisei ajudar nessa área. Ele fez sempre muito bem essa parte, de acordo com o que Deus quer. Mas, na hora do meu ministério, foi quando eu aprendi, porque eu escutava os testemunhos, dos pregadores, como eles sofreram nessa área ou naquela. Meu Deus, eu ainda não tive isso, sabe como vai ser? Até falei, ai meu Deus, quando chegar a minha vez, como é que eu vou fazer? Mas é que nem a hora do parto, quando chega, nasce, amém, não tem problema, vai dar tudo certo. Então, eu tive que aprender a confiar em Deus, depender dEle para eu ir para os Estados Unidos, que Ele que me mandou.
Não foi uma coisa minha. Agora as pessoas arrumam coisas para a própria vida, manda Deus abençoar, manda, Deus abençoar, fica orando, nem escutou se abençoou ou não, vai, não dá certo. Depois vai outra vez para outro lugar. Isso aí não é depender de Deus. Eu tive que aprender a depender de Deus, a ouvir Deus, estudar bastante a palavra, que eu já vinha estudando, mas chegou a hora de eu pôr em prática, naquilo que Deus me chamou. Porque chegou a hora de eu fazer o que Ele queria, mas com a dependência dEle. E é o que eu faço até hoje. Tudo é na dependência de Deus. Eu aprendi. Por isso que nada me falta. Por isso que Ele me equilibrou nas emoções. Entendeu? Me deu paz. Então, aqui Ele está dizendo isso, que não é para nós nos vangloriarmos na nossa carne. Não é para nós pormos confiança na nossa carne em hipótese alguma. Quer ver? Veja aqui, vamos voltar, ficar aqui paradinho. Filipenses capítulo 3, quer ver? Olha só aqui um pouquinho o que ele está dizendo aqui. Capítulo 3, versículos de 3 a 7, ele diz: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. A circuncisão hoje é isso. Nós já temos. Bem que eu poderia confiar também na carne, porque ele era circuncidado. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, ainda mais eu. Ele era circunciso. Foi circuncidado. Mas ele não andou nisso, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Ele não confiou na carne dele um minuto. O homem que sabia tudo que era tudo. Anulou. Você entendeu? Você tem que anular a sua carne. Pronto, eu vou parar de ser eu. Deus vai ser Deus na minha vida. É maravilhoso. Eu queria saber como que é mesmo esse negócio de Deus guiar inteiramente. Como que é isso? Porque eu escutava as pregações e eu prestando atenção e orando, eu quero isso. Mas não tinha chegado a hora disso ser inteiramente. Foi quando eu assumi a vontade de Deus para fazer o que Ele queria. Então eu tive que largar a mão de ser eu, para que Ele pudesse ser Ele, com a vontade dEle na minha vida e eu obedecer. Entendeu isso? Então é isso que você tem que orar. Você tem que pedir: como é que eu vou resolver esse problema? Eu não estou vendo saída. Aí você não está vendo saída. Alô? Será que você pode me ajudar nessa saída? Pronto. Vai começar de novo, porque você embolou. Ou então, é isso que eu vou fazer. Não, você inventou. É bárbaro quando Deus se manifesta. Gente, você não acha máximo? Ele está te dando aqui uma visão e com a condição de você encontrá-lo. E receber o que você precisa. Para você não andar angustiado, você vai: ai, que vida, gente. Ai, que vida, sabe? Ai, que vida. Mas sabe, tá faltando. Ai, credo. Eu não vejo a solução. Então, essas coisas. Você não vai ter isso. Porque Ele vai entrar neste lugar. É Ele que vai estar vivendo através de você. Outra coisa, gente. É isso aqui que está escrito. Tá? Então Paulo não pôs confiança na carne dele. Então quando Deus te chamou, Ele te chamou pela força da sua carne, pelo que você é isso, que você é aquilo outro. Tá? O nosso chamado não tem qualificação na nossa pessoa. Você é chamado, mas não dá uma qualificação sua. Pensa nisso. Eu tenho um jeito para isso. Não tem nada a ver. Ele vai te ensinar o que é para você fazer, porque o teu jeito não serve, nem o meu. Você tem que entender isso. Deus falou: pega o seu violão e vai lá. Não tinha ninguém mais. A pessoa foi embora para São José dos Campos, que tocava por sempre. E eu já estava tocando em casa, porque Deus mandou tocar. Aí aquelas músicas lá tão maravilhosas, tudo. Aí Deus falou: você vai lá tocar. Eu falei: eu não. Falei bem assim, mas eu não conhecia muito Deus, né, gente? Eu não tenho condição. Até que
aconteceu o dia de eu ir. E Deus falou, olha, você vai, mas não vai ser você que vai tocar, no seu corpo sou eu. Você tem que entender o que Deus fala, que tudo que Ele fala é no Espírito, sabe? Não é agora um cara que, sabe, você já viu aqueles, não sei quantos fingers que tem lá, que toca tudo no violão? 7 fingers, sei lá, dedos, que eles ficam dedinhos, mas toca. Não é isso que Ele fala, que Ele ia fazer. É a unção. Entendeu? E eu não tive medo. Quando Ele falou isso pra mim, eu aceitei. Eu falei, bom, se Ele tá comigo, eu vou. Aí eu obedeci. Então é isso aí. Então não é com a sua qualificação, porque eu não tinha qualificação para fazer isso. Para Ele, não. Pode ser o maior músico. Se não for com a qualificação dele, não serve. Tanto que eu escuto uma coisa. Vocês já ouviram falar no Kenneth Copeland, lá dos Estados Unidos, que é muito famoso, e ele era muito amigo também do Kenneth Hagin, ele é do Texas, e o Gary falava muito dele, hoje ele está aí na mídia, à vontade. E hoje ele está bem velho, 90, tantos anos e tal. E ele vinha ensinando muito sobre a fé, sobre confiar em Deus, e ensinando muito isso aí. Então, eu fiquei sabendo o seguinte, que ele tem uma voz assim meio grossa, mas que ele era um homem que cantava, tipo, nos bares, com aqueles pianos antigos, sabe aquelas coisas de antigo, né, que tinha música ao vivo, sei lá como é que é, a pessoa ficava lá, tomando um drink, aquele piano, e ele cantava, ele tinha uma voz que era maravilhoso. Quando ele nasceu de novo, Deus falou para ele, você não vai cantar hino nenhum para mim. Ele prega pra caramba. E nunca mais ele cantou. Ele era um cantor. Uma voz maravilhosa. Que as pessoas se arrepiaram. Deus falou para mim, não. Tá bom? Então Deus não quer a sua qualificação. Tá? Por isso que Deus falou, não, você vai. Eu pensei. Deus falou, não, você vai. Sou eu que vou tocar através de você. Vai sim. E é verdade. As pessoas são salvas, muita coisa acontece. Eu sempre vi isso, e é verdade. Então Deus não está querendo no teu chamado a tua qualificação, nem pense. Você vai ter que aprender tudo com Ele. Por isso que a tua carne não serve, é no Espírito. Tá valendo? Que nós servimos a Deus no Espírito, tá? Então, sim. O que acontece? A fraqueza da sua carne é que pode te desqualificar. Esse que é o perigo. Desqualifica as pessoas. Porque elas chegam lá, aí elas esquecem que tem uma unção e ela que acha. Ela que acha. Que é ela que está produzindo aquilo, é o Espírito Santo. Então, vai chegar uma hora, ó, corta. Não vai, tá? Então, nós servimos um Deus que nos ensina a vivermos acima, além da nossa carne. Não, isso é coisa da carne que eu estou falando. Não é para ninguém ficar se vangloriando de nada. Tudo que sai tem que ser do Espírito, não você. Por isso que não é para se gabar. A pessoa não pode já pegar uma condição no ministério já de evidência, porque não está tratado nessa área. Vai tropeçar e cair. Porque vai receber elogios, vai pensar que a glória é para ela. E não é, é para Deus. Porque vai, lá dentro ela vai ficar orgulhosa. Pode ficar elogiando quando for, mas é para Deus. Para mim que não é. Deus sei quem eu sou. Glória de Deus. Por isso que essa gente do mundo, quando recebe glória, eles morrem. Morrem de tudo que é jeito, ruim. Porque eles recebem a glória para eles e eles não aguentam. Glória é só Deus. Só Deus. Tá? Então, a carne vai mostrar sempre a nossa alimentação. Por exemplo, o que é alimentação? Ai, estou tão cansado, eu nem vou na igreja hoje. Não, nem vou orar, não tem condição. Não vou servir, não posso. Por isso que a gente não serve na carne. É no Espírito. Se você vive cansado, você está na carne, você está preto. Tá? Ai, não aguento mais, vou desistir. Vou parar, não, gente, vou parar, porque está muito pesado. Está na carne. Tá valendo, pessoal de casa?
Está valendo isso? Amém. Não aguento mais. Você está na carne. Vai ver o que está errado. Você tem que andar no Espírito. Você está no Espírito, a força é dele. Porque Jesus ficou cansado. Mas ele nunca desistiu e nem parou. Ele deu a hora certa. Ele dormia na rua. Na rua não, na estrada, no meio do mato. Ele não ficava, gente, em hotel, 5 estrelas. O Deus poderoso. Ficava lá numa pousadinha, se é que achava. Mas andava descalço. Vivia com o pé sujo. Nem banho às vezes dava para tomar. Ficava descabelado, empoeirado. Quem que vai falar que aquele homem era Deus? Só pelo que ele era. Que ele fazia. Então a pessoa quer ver aparência. Não é por aí, gente. É pelo estilo de vida. O que produz. É aí que está a qualificação. Que vem do Espírito. Tá vendo, gente? Ele é o nosso modelo, Jesus, tá? Então as limitações são essas coisas. Não aguento, vou parar, estou cansado, não sei o quê. Isso é carne, tá? Quem está no Espírito anda diferente. Isaías 48, veja aí. Isaías 48. Bom, gente, acabaram de ler Isaías já? Amém. 2 amém, glória a Jesus, aleluia. Vamos em frente. Eu louvo a Deus pelos 2 amém. Sinal que tá bom. Vai prestando atenção, a sua vida vai mudando. Quando você estiver lendo a Bíblia, entra na cena, ora em línguas. Você está lendo, vai acontecendo coisa na sua vida. Agora, estudar é outro passo. Você vai pesquisar aqui, pesquisar ali, vai anotar, vai prestar atenção. Pensa como que você vai fazer com aquilo, como que você vai agir com aquilo, como que você vai viver aquilo. É assim que estuda. Então, 48. Vamos ver o versículo 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ele diz: eu que te ensino, eu te guio pelo caminho que você deve andar. Ele está falando isso. Eu que te guio, eu que te ensino. Então, de repente, você pode ter dúvida: será que é Deus que quer que eu faça isso mesmo? É óbvio que o diabo vem te tentar. Porque se você foi fazer o que Deus mandou, porque você tinha certeza, como é que veio a dúvida agora? De onde está isso? Da carne, pra você prestar atenção. Tá? Orando em línguas. Que Deus confirma. Mas Ele quer guiar a sua vida, o seu caminho. É para eu fazer isso ou não? Porque o Espírito Santo começa a pôr no seu coração: isso não é, isso não é, isso não é. Isso não é carne. O Espírito Santo está se comunicando com você. Isso não é, isso não é. Então você tem: Deus, eu estou ouvindo tanto você falar isso. Então me ajuda, como que eu vou sair dessa? Me mostra na tua palavra, me ensina como que eu tenho que proceder. Qual é o caminho? Qual é a saída? Como que eu tenho que começar? Porque tudo tem um começo. Tá valendo? É bem isso aqui. Porque, veja, que a palavra de Deus, Jesus falou lá em João capítulo 6, 63, que ele diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada vale, não serve para nada. Gente, isso é forte. Ele falou: só o que vivifica, o que é vida, é o que está no Espírito, a carne não serve para nada. João 6, 63, tá? Então, a carne, ela só nos coloca limitações. Você não pode, você não deve, você não vai, isso. É só isso. Você está cansado, você fica, vai para frente, você não vai, para. É isso. Carne é isso. Limitação. Não faz, não pode. O que é isso? Cuidado, é o diabo. Não, eu vou entrar nas regras, isso sim. Não vou fazer o que ele quer. Vou entrar porque Deus mandou eu entrar ali para ensinar, para falar, para libertar. No terreno dele, tá? Então, o Espírito Santo, com a palavra, é que nos ensina a vivermos além da carne, então. Já que a carne não serve para nada. Mas o Espírito é vida. Então, o Espírito Santo nos ensina a irmos além da carne. Então, tudo isso que eu estou falando é o Espírito Santo, que ele habita em você. A natureza de Cristo Jesus está no seu Espírito. A
Aquele Jesus que andou além da carne, aqui na terra como homem, está em você, a vida dele, para você fazer igual. Ele tinha comunhão com o Pai diariamente, todas as noites, antes das atividades diárias. De amanhecer o dia ele estava lá, antes. Para você fazer igual. Então não ande guiado pela sua carne, porque toda solução, ideia que ela tiver não presta, não vai dar em nada. Vai ser sofrimento para você. Você vai cair no buraco, tá? Porque a carne pode te dar uma ideia assim. Ah, você quer saber? Faz tal coisa ruim para essa pessoa aí. Dá um castigo aí, sei lá, faz isso. Faz uma coisa ruim para essa pessoa. Ela pode fazer isso para você. Fazer você pecar na hora. Faz isso. Ela ditava essas ordens antes, mas agora ela não pode mais fazer isso. Ele fala, não, aqui não. Acabou. Carne, você não manda mais em mim, eu não sigo o que você está falando. Eu não vou fazer isso. Nunca mais. Coisas que você costumava fazer, ele vai falar. Ela vai falar para você fazer. Porque ela que te dominava. Ela quer continuar dominando. Você fala, não, agora eu ando no Espírito. Eu não vou fazer. Você tem que fazer isso. Você tem que seguir. Obedecer. Coisas da sua vida. Do seu jeito. Do seu temperamento. Coisas que a carne fazia você fazer. Tá? Então, é assim que você se posiciona no Espírito, sabia? Por isso que está escrito lá em Romanos que nós não devemos pecar. Não é para nós pecarmos mais. Que agora quem dita as ordens é o seu Espírito. Não a sua carne. Eu dei esse exemplo. Vai lá, faz isso, acaba com isso, faz aquilo. Fala isso, faz aquilo. Dá um golpe, não sei o que. Xinga, faz o que, sei lá. Agora não vou fazer. Agora você não manda mais em mim, acabou. Agora quem dá ordens aqui é o meu Espírito. No ponto final, você põe ela no lugar dela. Se posiciona no Espírito. Ela não vai mais te dar ordens. Porque ela entendeu, vai abaixar as orelhas. É ela que tem que estar submissa, subjugada. A sua carne ao Espírito. Subjugada ao Espírito. É a sua carne. Você viu o que é a sua carne? Por isso que o nosso pensamento é transformado através da renovação da nossa mente pela palavra. Acabou? Está valendo isso? Então é maravilhoso, né? Então, gente, com toda certeza, pelo que está aqui na palavra de Deus, nós temos condição de irmos além da carne. Carne que quer acabar com você é um peso na tua vida. Não deixa, amarra tuas pernas, tua vida. Não, você não tem, acabou. Nesse encontro que você tem com Jesus diariamente, você está sendo liberto. Você está vivendo a nova criação que Ele te deu, e isso é maravilhoso, tá? Então, nós podemos ver lá em... Vamos ver, abrir a nossa Bíblia em Juízes. Vamos ver Juízes, capítulo 8. Eu vou falar sobre Gideão. Gente, veja só. Ele diz assim, que... Deixa eu ver aqui se eu vou ver esse... Não, gente, vamos lá primeiro, depois nós vamos lá. Porque senão eu preciso aqui para João primeiro. Vamos ver João, capítulo 4. Vamos aqui primeiro ver esse exemplo. João, capítulo 4, nós vamos ver o versículo 5. Depois nós vamos lá, em Juízes. Nós vamos ver mais duas passagens para chegarmos lá. Ele diz assim, olha... versículo 5 de João 4. Jesus, ele vinha de viagem, andando, que ele andava por toda aquela área lá de Israel, e ele acaba chegando na Samaria, atravessando a Samaria, ele encontrou aqui o poço, né, de Jacó, a fonte de Jacó, e ele se senta lá muito cansado. Então, eles estavam com fome, ele com sede, e eles foram para a cidade comprar, os discípulos comprar comida enquanto ele se sentou ali. Aí veio essa mulher tirar água do poço e ele pediu água para ela. Então vamos ver aqui.
No 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado Jesus da viagem, assentara-se junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos? Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então Jesus, nessa jornada, cansado que ele estava, a gente vê aqui no versículo 10, que na fraqueza da carne dele, ele se lembrou que ele podia oferecer o que aquela mulher tinha. Então, isso que eu disse para você, que mesmo cansado, se você está cansado do seu físico, o seu espírito está forte para fazer o que Deus quer. Você tem a força para fazer. E aqui dá um exemplo. Porque ele viajou a pé pelas cidades, gente, estradas longas. Foi um cansaço, fora que ele vinha ministrando. Então ele sentou ali cansado como homem. Mas ele não deixou de atender, ou seja, tirar dele o que ele tinha para oferecer para uma pessoa que tinha necessidade. Ministrou. Entendeu? Então quem anda no Espírito vai além da fraqueza da carne. Deus sempre vai te usar, não importa se você está cansado, se você está o quê, Ele vai te usar para você ir além das suas limitações da carne e abençoar e fazer o que a pessoa precisa. Você tem algo para oferecer no seu Espírito. Então isso que é andar no Espírito. Porque a pessoa que está na carne, ela não tem nada para oferecer para outra. Só quando ela está de bom humor, está com a emoção lá no alto, está para cima. Né? Porque quando está para baixo, sai de baixo. Né? Porque não vai dar em nada, tá? Então, por isso que nós não precisamos ficar limitados com as fraquezas da carne. Igual Jesus, ele não ficou limitado. Ele estava cansado e sentou lá. E veio a mulher, ele não perdeu a oportunidade. Você tendo a unção do Espírito Santo, pode ser a hora que for, o momento que for, sempre vai sair de você uma unção para atender alguém, para abençoar. Então é diferente, gente. Andar no Espírito vai além das fraquezas da carne. Ah, eu não estou em condição de nada. É carne 100%. Tá? Então presta atenção nisso. Veja aí, se você fortalecer o seu espírito, a sua carne, ela fica para baixo, você vai além dela. E quem manda é o Espírito. Se a tua força está liberada ali no Espírito, porque você tem comunhão com Deus, você tem a palavra, você não vai deixar de servir a Deus. Por pior que você esteja se sentindo, tem um poder além daquilo. É maravilhoso isso. Então, Êxodo 17, veja aqui agora. Essa condição aqui. Tá? Vamos ver. Depois de Gênesis, Êxodos. E nós vamos ver aqui, no versículo 8. Veja aqui, gente, nesse momento, nós sabemos que Amaleque sempre foi um inimigo de Israel desde a hora que o povo saiu do Egito. Desde a hora que o povo de Israel saiu do Egito, Amaleque já veio atrás guerrear esse inimigo, veio no pé deles o tempo inteiro. Então, aqui, eles vieram guerrear e Moisés fez o quê? Vamos ver o versículo 8, o que aconteceu? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Eles já tinham saído do Egito, ok? Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Araão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia.
Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. E Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro de outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol, e assim eles venceram. Então, o que nós vemos aqui, gente? Nós vemos que Moisés, ele não foi para o campo de batalha. Nós temos que entender isso. Ele mandou Josué ir guerrear com o exército. Você tem que entender que na hora da dificuldade, porque o diabo, quando ele vem atacar, ele ataca as coisas aqui no natural, mas ele age na nossa carne. Porque é lá que ele vai tentar acabar com a nossa vida, ok? Emoção, vontade própria, mente, raciocínio, essas coisas. Então, o que ele fez? Ele não foi lutar na carne. Nós temos que entender isso, que a sua luta não é com a sua carne. Jamais, porque se você for lutar com a sua carne, com os problemas que aparecem na sua vida, você já perdeu. É o caso da Denise, vou dizer isso aqui, porque eu tenho milhões de casos, milhares. Mas, se eu fosse lutar aquilo com a minha carne, ia ser um horror, ia ser doença, ia ser tragédia, sei lá, ela ia de qualquer jeito, ia ser uma coisa, gente, nem quero pensar no erro. Não, eu fiz igual Moisés, eu fui levantar as minhas para o alto do monte. Foi o que ele fez. Ele foi para o alto do monte, olha aqui ó, no versículo 9. Estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. O bordão de Deus é a unção, o poder do Espírito Santo. Você tem no seu espírito. Então eu fui levantar minhas mãos, eu fui orar, eu não fui guerrear com a minha carne. Então muitas vezes você está errando nisso. Porque você entra no campo de batalha com a tua carne, não é para você fazer isso. É para você erguer as suas mãos, louvar a Deus, ficar na presença dEle. Esta é a condição da vitória. Aqui está o exemplo. É isso que nós temos que fazer. Porque se nós fizermos isso, o inimigo derrota a nossa carne. Nós somos prejudicados. Completamente nós não vamos ter vitória. Nós temos que derrotar a nossa carne. Nós temos que vencer a nossa carne. Porque nós não vamos nos dobrar aquilo que o diabo está pondo. Vocês estão entendendo? A dificuldade vem, fica quieto, pega lá sozinho um momento, vai orar. Se precisar de algum amigo, de algum irmão, uma pessoa que anda com Deus, você pode se unir. Mas presta atenção, não ponha força na pessoa que está com você, porque ela vai te deixar, óbvio, ela não vai te ajudar. Foi o que aconteceu aqui, ele precisou de ajuda. Veio Arão e Hur, que a priori ajudaram erguendo os braços, mas depois ele ficou cansado, trouxeram uma pedra. A pedra quer dizer o quê? É a rocha viva, é Cristo Jesus, é a palavra, é o próprio Deus com você, te sustentando. Então eles ajudaram, segurando os braços, para ele ficar com o braço erguido, para ele não querer que a carne, ela se desfalece, ela não aguenta. Então teve alguém de Deus com ele, para sustentá-lo nesta comunhão com Deus, nesta louvor, nessa busca junto da presença de Deus, tá? Então, não podemos ir para guerra nenhuma com a nossa carne. Não enfrente a guerra com a sua carne. Você vai ser derrotado. E ela vai também cair por terra, tá? Então, ele manda Josué ir guerrear, porque Josué quer dizer em hebraico Yahshua, que quer dizer Jesus. O próprio nome dele quer dizer Jesus. Então isso quer dizer o quê? Que Jesus está guerreando por nós, contra esta situação que quer acabar com a nossa vida, enquanto nós estamos na presença dele, louvando, orando. Você tem que fazer isso diariamente, enquanto você está numa situação que não foi resolvida ainda. Tá valendo? É isso que você vai. Igual fez um dia 2, né? Ah, não resolveu, eu vou resolver. Você não vai receber nada de Deus. Você vai ser derrotado. Você tem que ficar lá até acontecer. Você não tem que enjoar coisa nenhuma, porque é a tua carne que enjoa. Você está na carne, na alma. Você não está no espírito.
Quando você enjoa de orar e inventa, agora eu vou fazer outra coisa, é outra coisa. Você nem resolveu aquele caso, já está inventando outra. E põe outras coisas no lugar. Porque se ele parasse de buscar Deus, de ficar na presença de Deus, Moisés, Amaleque tinha acabado com Israel inteiro. Porque ele era um inimigo poderoso, tá? Então a chave é: não lute com a sua força. Não lute com a sua força. Nunca mais vai buscar Deus. Saiba esperar nele. Ele é um Deus fiel, ele é um Deus que te ama. Ele não vai te deixar, ele quer cuidar da tua vida. Ele não quer que você fique preocupado, com medo, que você tenha dúvida. Ele não quer. Ele quer que você se entregue e confie. Ele está agindo, ele vai te dar o melhor, a vitória. Tá? É isso que tem que fazer. Então, vamos ver aqui o 11, versículo. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro de outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Então, Jesus vem. Enquanto você levanta as mãos, elas ficam pesadas, a carne ficou fraca. Você pode ver que na tua guerra tem hora que você fica fraco orando. A tua carne cansou, não quer mais. Quer ficar angustiada. Aí você acha que é bom parar. Isso aqui não vai dar certo. Mas não foi o que ele fez aqui. De jeito nenhum. Ele tinha 2 homens que o ajudou. Se for preciso, chame alguém. Porque a batalha é ferrenha. Mas não desista. Enquanto você não vencer, não ceda para a sua carne. Enquanto você não vencer, não ponha nada no lugar desse momento que você está buscando Deus. Fique de braços erguidos, quer dizer, fique orando, fique glorificando, fique louvando. Tá? E o milagre vai acontecer. Então veja Lucas 22 agora. Vamos ver aqui. O que está escrito aqui? Lucas 22. Versículos, vamos ver aqui, de 39 a 46, que foi aquele momento no Getsemane, aquele momento dificílimo que Jesus passou. Veja só, e saindo, versículo 39 de Lucas 22. E saindo Jesus, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. No outro evangelho ele fala que a carne é fraca. Então foi um momento de extrema agonia, como diz aqui, né? Ele tinha aqueles homens com ele, tá? Mas eles não deram apoio nenhum para Jesus. Nenhum. Tá? Nenhum. E tem mais, e Jesus também não se apoiou a eles. Porque era para eles estarem orando. Se eles estivessem orando, talvez não tivesse acontecido o pior que aconteceu com eles na hora da agonia. Que eles sumiram, eles foram embora na hora da crucificação. Não teve um que ficou com Jesus. Foi tão traumática aquela situação de ver o mestre passar por tudo aquilo que eles nem entenderam, eles não aguentaram. Se eles tivessem orado, eles teriam entendido. Seria outra situação, porque eles ficaram feridos emocionalmente, o coração doente. Ficou, por isso que Jesus veio curá-los, aparecendo várias vezes para eles, até que ele se ascende aos céus, tá? Então, a chave é essa: ele não colocou
a força dele sobre aqueles homens. Eles estavam lá, mas eles não eram a força dele. Então, se você tiver alguém que ora com você, é por um momento, mas não é com a força daquela pessoa, porque a sua força tem que ser Deus exclusivamente. Aprende isso. Deus é a sua força. Esta é a chave, que é Ele que te sustenta, tá? Ele sustenta você para você ficar acima da carne, é Deus. Porque Ele foi sustentado por Deus para Ele ir acima da carne e se entregar. Ele se entregou, literalmente, tá? Então, é para nós irmos para o alto do monte, igual Moisés. Alto do monte quer dizer ir na presença de Deus, porque Ele é o alto. É lá que nós vamos buscar esse Deus e estarmos com Ele. É lá que nós precisamos receber a força de Deus. Entende isso? Não desanime, não desista de orar e de buscar esse Deus, porque Ele nunca vai te deixar. É você que está vencendo, Ele está te ajudando. Mas é você que tem que vencer, porque Ele já venceu. Ele diz, eu venci o mundo. Agora você vence, eu estou contigo. Creia. Valeu isso? Amém. Esse ensino, eu poderia ir mais adiante, mas já meu tempo já acabou. Mas então é isso, gente. Vencer sempre a sua carne. Valeu? Para você ser vitorioso em nome de Jesus. Pai Deus, então vamos orar por esses pedidos que Deus ouve orações. Porque Ele diz, pedi e recebereis. E nós estamos aqui unidos na Tua presença, Senhor nosso Deus e Pai. E todos aqui, Senhor, juntos, numa só fé. Com a minha imposição de mãos aqui, Pai, que seja liberada a permissão agora, para que todas estas situações sejam revertidas em bênçãos. Eu quero a ação maligna de Satanás nestas vidas agora, usando sofrimentos, experiências antigas que trouxe traumas, trouxe dificuldades, e para que isso tudo seja ajustado agora no poder do nome do Santo Jesus. Eu creio, ó Deus, meu Pai, que uma mudança de vida está acontecendo aqui, um milagre agora. E eu te expulso, diabo, agora, de todas essas situações, de todas estas condições que essas pessoas estão vivendo aqui. Senhor, de escravidão, de cativeiro do diabo. Eu quebro isso agora em nome de Jesus. E creio que milagres estão acontecendo. No precioso nome de Jesus. Os enfermos sendo curados agora. Os que são atormentados estão sendo libertos. Todos aqueles que têm problemas, Senhor, psicológico, estão sendo libertos agora. Senhor, em nome de Jesus, seja a área que for, agora, Senhor. Para as famílias, eu oro agora, para que haja um ajuste nesses lares. E, Senhor, sejam abençoados todos, Senhor, com o Evangelho. Que todos voltem para o Evangelho, que venham te buscar, Senhor, que a tua força agora toque o coração desses que estão em confusão familiar, para que eles venham para o Evangelho, todos, Senhor, te buscar, se entregar. Eu creio que está havendo uma mudança aqui, Senhor, nestas vidas, nestas situações e milagres acontecendo. Em nome de Jesus, aleluia. E essa oração é feita para todos que estão aqui presentes, todos que estão na mídia, através desse vídeo agora, recebendo de Deus, do nosso Pai, através do amor e da misericórdia dele, essas bênçãos para a sua vida na área que você está precisando. Eu creio em nome de Jesus. Por isso, Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, pelas tuas bênçãos que estão sobre Israel, para todos o povo que está lá, todos os reféns que foram libertos, Senhor. Oramos para que haja paz, embora a tua palavra diz que o Hamas não vai parar. Que ele vai atacar por um momento, vai haver paz, mas que vai atacar, é de lá que vai ser o grande momento. Ó Deus, mas mesmo assim nós oramos por teu povo, nós oramos para Israel, oramos por todos os povos árabes, oramos para a faixa de Gaza, oramos para os palestinos, ó Deus, nosso Pai, milagres, que haja conversão, salvação, mande teus anjos para eles. Oramos para o nosso país que está precisando de bênçãos. E em nome de Jesus, que toda essa potestade maligna que está sobre o governo brasileiro, trazendo opressão para esse país, que saia agora essas trevas sobre o Brasil. Senhor, mande anjos, Senhor, para abrir uma janela de luz, para que a cegueira espiritual desses brasileiros se torne uma visão espiritual em Cristo Jesus. Que todos fiquemos livres destas ataques
ataques malignos, que haja paz para esse Brasil, que haja, Senhor, conversão desses brasileiros, um avivamento através da tua palavra nas igrejas, em nome de Jesus. E eu clamo o teu sangue, Senhor, sobre os lares de todos aqui presentes, todos que estão na mídia, onde cada um mora, no bairro, no estado, no país, onde cada um está. Que o teu sangue, Jesus, esteja sobre estes lares, para proteger-nos contra todas as catástrofes climáticas, contra todo o mal. E eu clamo o sangue de Jesus para as escolas, onde os filhos, os netos estudam, onde o pessoal de casa trabalha, para que haja proteção contra todos os ataques terroristas, contra todo o mal que está nessas escolas, para que haja paz e segurança para todos nossos familiares que têm, os alunos e parentes que trabalham lá, em nome de Jesus. E eu clamo teu sangue pelo local de trabalho, onde cada um trabalha, que não haja nenhuma invasão maligna. Eu repreendo as maquinações de Satanás para esses locais de trabalho, onde cada um trabalha, para que todos estejam em segurança nesses trabalhos. E que haja conversão e salvação naqueles que estão lá causando problema e danos. Eu repreendo a ação do diabo através deles, para que haja paz debaixo do poder do nome e do sangue de Jesus. Por isso, Senhor, nós agora, porque somos os teus filhos, nós temos todo o cuidado em te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração. E todo o povo, os irmãos da igreja unidos numa só voz dizem: amém. Aleluia, glória a Deus. Que vocês tenham um final de sábado abençoado e que essas bênçãos estejam na sua casa, na sua família, nos seus negócios, na sua saúde. Em nome de Jesus, e até o próximo culto, que vai ser de poder, e a palavra de Deus é poderosa.